Olá, hoje nós vamos falar de um assunto super importante, padronização em processos. Você sabe o que isso pode estar impactando aí na sua franqueadora? Eu sou Etienne Rocha e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos desse tema. Fazem 16 anos que a gente acompanha histórico de diversas franqueadoras e mapeando esses gaps a gente entende que toda franqueadora ela nasce com o seu DNA de padronização. Afinal, é isso que permite que uma franqueadora ela possa replicar o seu modelo de negócio. Porém, conforme ela vai crescendo, existe um desafio muito grande. A padronização ou o acompanhamento das unidades diante dessa padronização se torna esse desafio das franqueadoras. E é exatamente neste momento que a gente começa a perder o foco em manter essa padronização e também em aumentar aí a taxa de gap das nossas franqueadoras. Então é muito importante a gente entender como fazer essa padronização e por que a padronização ela se torna fundamental para a saúde da nossa franqueadora. Antes mesmo da gente partir para ferramentas ou às vezes até mesmo plano de ação, nós temos que entender que padronização não significa engessar. Às vezes, existem franqueadoras que justamente utilizam da padronização para engessar um processo, achando que está protegendo o modelo de negócio. E é exatamente isso que faz com que as suas unidades recorram a outros meios para poder gerar resultados. Então, padronizar é a gente ter um modelo de negócio que foi testado e que gera um resultado ali logo adiante. E é esse o motivo que faz com que empresários desejam, ter o seu modelo de negócio, porque ele tem um padrão, ele gera um resultado. Porém, quando você engessa isso, você faz exatamente o contrário. Você faz exatamente com que esses empresários, essas unidades, elas recorram a outros meios para gerar resultado, quebrando então todos os acordos iniciais e os padrões que você definiu no início. Então é importante a gente entender que padrão não é engessar todo o seu processo, é permitir que a inovação entre, é você ter um olhar 360 dentro do mercado, dentro do comportamento do seu consumidor e até mesmo do seu modelo de negócio, rever todo esse padrão, porém de maneira controlada e fazendo os devidos testes que vão permitir gerar os resultados e assim fazendo com que cada unidade ela possa confiar cada vez mais ainda no seu processo. Afinal, nós temos que ter muita clareza. Lá na ponta, na sua unidade, nas suas unidades, não existe um fornecedor e nem um colaborador. Existe um empreendedor que vai fazer de tudo para gerar resultado e isso é super importante. Um dado importante para a gente refletir agora sobre isso é principalmente os dois principais motivos que fazem uma unidade se descredenciar da franqueadora. Esse churn ele vem de dois motivos claros. A finalização, a ausência de capital de giro desse empresário. E 2, a ausência de ferramenta ou a sensação de ausência de suporte da franqueadora. Quando a gente pensa no âmbito do capital de giro, a gente pode refletir algumas coisas. Realmente a ausência de resultado que faz com que ele não tenha um capital que possa manter aquela operação por muito tempo sem dar resultado. Então, por isso que ele sai do padrão, tentando de todas as maneiras encontrar uma forma de manter o seu negócio. E a segunda forma realmente é a ausência de ferramentas ou a ausência de suporte. Então é importante a gente refletir sobre esses dois momentos porque assim nós vamos conseguir evitar o churn, mantendo padronização e estando sempre inovando, mantendo sempre atualizado e envolvendo dentro das operações. Afinal, dentro do DNA também de uma franqueadora, não está simplesmente replicar o seu modelo de negócio, e sim ajudar cada uma das unidades a se desenvolver ao máximo, fazendo que ela se torne o máximo rentável. E assim você vai crescer de uma forma orgânica e natural. Então vamos lá, papel e caneta para a gente poder fazer uma análise, um checklist de alguns tópicos importantes que a gente vê em algumas operações que dão muito resultado. E aí você pode analisar também aí no ponto de vista se está faltando algo que você precisa realmente intervir. Nós vamos falar de 3 pontos importantes. O primeiro que eu gostaria de falar realmente é sobre fricção. Quanto de fricção a sua franqueadora faz com a sua unidade? Quando eu falo fricção é ponto de contato. Existem muitas franqueadoras que transformam o suporte numa coisa muito passiva. E essa passividade faz com que as unidades que mais entram em contato com você, ela tenha uma sensação de atendimento, porque afinal ela vai e você responde. Porém, aquela que está quietinha, aquela que não fala contigo e não recebe um atendimento proativo, é ela que em algum momento vai ter a sensação de que eu não recebo nenhum tipo de ferramenta, cuidado ou análise da minha franqueadora ou suporte. Então, ter um mapa de atendimento se torna muito importante para que você possa construir uma relação profunda com as suas unidades. Então, aqui vai uma dica. Faça um mapeamento
de setores que você entende que é estratégico para que as suas unidades elas possam evoluir. E determine quais são as atividades que devem ser feitas com uma frequência. Por exemplo, um setor de consultoria, um setor de marketing precisa fazer pelo menos um atendimento por mês com cada unidade. Isso transforma a relação de franqueador e unidade, fazendo com que você leve de fato uma transformação e que ele também sinta que você está cuidando dessa evolução. Um segundo ponto importante é sobre o conhecimento. Afinal, o seu modelo de negócio, o seu know-how é a parte mais importante dessa relação. Então, essas unidades, ela carrega o quê? O seu nome, a sua história. E como que a gente pode preservar isso? A gente pode preservar levando conhecimento. Então, ter gravações, né? Quando eu digo gravações, é ter conhecimento distribuído, né? De forma com que todas as unidades elas possam estar padronizadas também, não somente na parte visual, mas em todo o contexto, na maneira com que é levada a informação, se torna importante ter uma universidade corporativa, um treinamento para que os colaboradores eles tenham o mesmo tipo de abordagem. Afinal, a sua marca ela é só uma. Eu estando na loja A ou na loja B, toda aquela minha experiência ela tem que ser unificada e isso é o que torna tão mágico o processo de franqueamento. Eu estou aqui ou na outra loja, eu sei que aquela qualidade ela está mantida. Então padronização também é sobre isso. E número 3, e super importante, diagnósticos recorrentes. Faça um relatório não, gente, um checklist de tudo aquilo que você entende que é importante e está dentro da conformidade. E faça uma análise de recorrência, porque essa padronização não é uma questão da gente avaliar se tem alguém fora da regra, mas a gente levar para uma outra visão. Se você está ali para garantir o resultado de desenvolvimento da unidade e você tem uma fórmula, é importante que todas as unidades ela esteja, né? Ela entenda que essa fórmula tem que ser mantida. Muitas vezes a unidade não está tendo resultado justamente por estar quebrando aí algumas regras da padronização. Mas se você não estiver analisando isso, assistindo e mostrando isso para as suas unidades, ela pode não entender. Então, a unidade ela precisa se sentir, ter a sensação ou ter esse sentimento de pertencimento com a franqueadora. E essa relação ela só existe quando existe contato, existe relacionamento. Então, todos esses pontos que a gente conversou agora um pouquinho, eles ajudam a construir essa relação, fidelizar esse cliente e fazer com que ele permaneça perene dentro da sua operação. Foi muito bom partilhar com você neste momento um assunto tão importante que é a padronização. Espero ter ajudado você, tá? E até breve para os próximos vídeos.